Foi um sentimento de vitória, sabe? Foi muito bom, pô, ver um que, mesmo com todas as dificuldades que eu passei no ensino médio, no ensino técnico, né, tendo que regrar com o cursinho, sabe? Eu tive um resultado muito sólido na minha vida, né, que realmente traz um impacto muito grande, né? Pô, passei em engenharia elétrica, sabe? Passei numa engenharia de primeira, assim, direto do ensino médio. Isso para mim teve um impacto muito grande, sabe? Então, eu acho que foi isso. A sensação foi de vitória. Foi de, pô, o negócio funciona. Esse método funciona, pô. Então, pô, eu estudei um ano aqui, a trancos e barrancos, nem completei a plataforma e passei. Meu nome é Thiago Dutra Vidigal. Eu fui aprovado em Engenharia Elétrica no Cefet-MG. Bom, minha história é... Desde quando eu estava no 9º ano, eu tive esse incentivo dos meus pais para estudar. E aí eu entrei no cursinho presencial para o Cefet também, só que era técnico, né? E aí eu fiz o cursinho, estudei muito, errei muito também, mas acabei sendo aprovado no final no técnico em eletrotécnica do Cefet, né? Aí eu fui cursar meu ensino médio lá, né, ensino médio público. Foi uma experiência muito boa, eu me autoconheci muito, conheci professores bons, aulas muito boas. Além disso, foi interessante ter a experiência do técnico também, aprendi várias coisas relacionadas à área da eletrotécnica e coisas que eu levo para minha vida também, sabe? E nesse sentido, eu acabei voltando para lá, né, sendo aprovado em engenharia elétrica, mas por causa do quadro. Além disso, eu acho que o quadro foi muito importante para mim, porque desde o 2º ano eu comecei a estudar lá, né, no final, quando eu estava no 2º ano, aí depois eu entrei no 3º ano passado, continuei estudando, e foi muito importante para eu aprender a estudar da melhor forma possível e ter as instruções necessárias para passar no vestibular, né, e graças a Deus deu certo, né, passei no Cefet aí, mesmo com todo o técnico, com tudo acontecendo, eu consegui essa aprovação, assim, que para mim foi fenomenal, sabe? Eu acho que não ia passar em nada e eu consegui, sabe? Então, é um curso muito bom. Antes de começar o cursinho, eu já conheci o quadro pelo professor Ghisoli. Eu comecei a assistir as aulas dele de física e eu comecei a entender um pouco, né, como é que aprender é uma coisa difícil, né? E eu me interessei também por física, eu comprei alguns livros, né, que são indicados até para preparação para o ITA. Eu comecei a estudar eles, né? Aplicando o método do quadro, eu apliquei o método do quadro, né? Eu li lia a teoria, havia algumas aulas, mas em geral eu usava livros, sabe? Eu lia muita teoria no livro e fazia muitas questões. Mas com o tempo eu fui vendo que eu precisava de ter uma instrução maior, né? Porque os livros em si eles não tinham as resoluções de todas as questões do material deles, né? Tinham questões lá que eu tinha que pesquisar na internet, e aí não era muito convencional, aí eu pensei, não era muito interessante no quesito tempo. Eu pensei, como é que eu consigo melhorar isso, ter menos questões que vão me ajudar mais do que simplesmente as de um livro, questões mais selecionadas por uma equipe que trabalhou em cima disso anos para promover um conjunto de questões, um conjunto de simulados, né, de forma que meu estudo fosse mais eficiente em prol do meu aprendizado, tanto para aprender quanto pessoa, quanto para passar no vestibular, né? Então, foi assim que eu encontrei o quadro, sabe? E a dificuldade foi essa. Comecei a estudar eu estava estudando por livros, e eu vi que os livros faltava coisa ali. E faltava coisa ali, faltava resolução, né? Tinha que ficar virando o livro toda hora para olhar se a resposta estava certa, né? O gabarito no final do livro. Eu comecei a me incomodar um pouco, né? Eu não achava muitas aulas boas no YouTube, né? Aulas que explicassem os conteúdos que eu estava querendo estudar. Então, o quadro ele veio para resolver esse problema para mim, né? E além disso, ele me ensinou a estudar, sabe? Esse método quadro eu já aplicava ele nos livros. E por isso eu falei, olha, eu sei o cursinho que eu vou fazer. Quando eu for tentar levar mais a sério, eu vou fazer esse cursinho, sabe? Então, aí eu fui fazer o quadro.
boa, sabe? Eu sempre gostei mais de exatas, assim, desde o vestibular do Cefet técnico, né? No caso, é o vestibular do ensino técnico. Ali eu desenvolvi uma habilidade com exatas que realmente me intrigava, sabe? Eu gostava de matemática, mais de física, mais de química. E aí isso me levou a tentar a turma IDA também, até para aprender um pouco mais sobre isso. Bom, no começo, quando eu comecei a estudar, eu nem pensava nisso, né? Eu fui caindo na conta quando eu estava, né, estudando há mais tempo, estava começando a estudar mais dias, mais vezes. Aí eu fui pensando assim, nossa, eu estou fazendo uma questão aqui de um livro aqui de Tópicos de Física, que é um livro que é uma série de livros para Enem, para vestibulares, e que o pessoal do ITA recomenda também. Eu fui começar a fazer, né? Aí ia lá, é a mesma história, né? Não tinha resolução, né? Aí eu comecei a perceber isso em vários livros, no livro de química principalmente, sabe? Eu não tinha questões de fixação muito boas para que eu pudesse aprender melhor. Então, a monitoria também, eu não tinha eu tô falando, tudo gira em torno da instrução, né? Eu não tinha tanta instrução quanto o quadro me proporcionou. E eu fui percebendo isso com o tempo. Eu falei, pô, se eu usar aquele cursinho ali, eu vou ter isso, vou ter acesso a muito mais coisa, vou ter muito mais repertório para fazer as questões e para entender elas quando eu errar. E aprendendo mais nesse sentido, né? Então, o quadro veio assim, sabe? Eu fui percebendo, nossa, demora um tempo para virar a página para acessar o gabarito. Aí eu erro a questão, e aí eu tenho que ver, aí eu tenho que jogar a questão no Google, porque eu não tenho a resolução dela aqui no livro. Então, aí foi assim, pô, então eu preciso de alguma coisa que me dê isso mais rápido, sabe? O quadro forneceu isso para mim, além de ter me ensinado a estudar, sabe? Então, eu acho que esse é o lado muito bom do quadro, que as pessoas têm que prestar atenção também, sabe? Quando for falar, eu vou estudar sozinho, sabe? Avalia isso. Porque, pô, se você for estudar por livros, você vai ter problemas. Agora, eu acho que o cursinho ele vai reduzir a maioria deles, sabe? A maioria dos problemas com o livro. Então é isso. Foi pelo professor Ghisoli, professor de física. Eu não sei se ele dá aula ainda, mas foi por ele. Eu estava vendo as aulas do canal dele, né? Eu achei muito interessante, né? O Universo Narrado, o canal dele. Aí eu comecei a ver, aí numa dessa apareceu lá no meu feed do YouTube uma aula lá de física, que era ele que estava dando aula. Eu falei, pô. Aí eu fui ver o quadro, aí eu vi que vocês precisavam estudar, e nessa onda aí eu fui aprendendo a estudar, sabe? Fui aprendendo a estudar, vi o que era melhor para mim, qual que era melhor cursinho, as melhores técnicas de estudo. E aí foi assim. Sabe, o voto foi porque vocês geraram muito valor para mim, sabe? Eu sabia, pai, eu vou fazer esse cursinho aqui, porque eles me ensinaram a estudar. Eu vi as mentorias do Bruno Werneck, né, que estava no YouTube, né? Eu olhei também as mentorias do Baltazar antes de continuar, né, e entrar no quadro. Então, eu fui tendo essas instruções e que falou, olha, tenho que fazer esse cursinho me ajudou muito, significa que eles trabalham com aprendizado na luz da neurociência, então quer dizer então que a plataforma toda deles é feita em cima disso. Então eu falei, eu vou ter um maior proveito do meu aprendizado. E aí foi por causa disso, sabe? Começou pelo Ghisoli, depois foram pelos conteúdos gratuitos que vocês criam, né? E criaram. Aí eu falei assim, vou fazer esse cursinho me ajudou muito, significa que se eu entrar lá vai me ajudar mais ainda, sabe? E foi o que aconteceu, a gente tá vendo agora, né, com a minha aprovação. As mentorias da aprovação da Universidade Pública, do Bruno Werneck, né, o CEO, ajudaram muito. A redação, a correção de redação muito boa, estão de parabéns, viu? Sabe, muito boa mesmo. Assim, corrige rápido e com uma precisão dos erros muito boa e de fato funciona, sabe? Eu não fiz todas as redações lá que eu tinha que fazer no ano e eu consegui uma nota que para mim era boa, sabe? No Enem eu tirei 880. Não entrei no clube dos 920 mais, mas tirei 880. Então para mim foi uma evolução, sabe? Não foi uma nota ruim, não foi uma nota tão boa, mas foi bom para mim.
né? Eu não tinha feito tantas redações assim quanto outros alunos. Então, a plataforma muito boa. Plataforma de redação ótima. Deixa eu ver o que é mais aqui. Bom, lá, já falamos das questões, né? Monitoria. A monitoria é fenomenal, sabe? Você erra uma questão e vê lá a resolução dela, mas além disso, aí chega um aluno, pergunta uma coisa que está relacionada com aquilo ali, mas é um pouco diferente, aí você aprende mais, né? Você vai se enriquecendo sobre um assunto que às vezes você não tem a mínima ideia, né? De como começar, aí você vai tendo essas referências, sabe? De perguntas de outros alunos que ficam acumulados lá, sabe? Então, monitoria é fenomenal, monitoria com resultado de redação, né? Além das questões, né? Que já falou. Deixa eu ver mais algum elemento aqui. A mentoria do Baltazar, né? Eu escutava elas. A mentoria do Baltazar, gente, para redação, tá? Vocês que não sabem aí, vão ver. A mentoria do Baltazar é muito boa, né? Para criar estratégia de resolução de redação, né? E como argumentação, repertório, as diferenças entre argumentação e repertório, que eu acho que foi um ponto para mim, aí minha redação começou a melhorar. Então, assim, é isso e muito mais. Eu acho que tem muito mais coisa, mas eu acho que esses 3 são os principais, sabe? Além das questões que a gente já falou. Né? Então, legal ver que te impactou. Me impactou, pô. Tava fazendo, assim, tinha que fazer almoço aqui em casa, colocava lá a mentoria, ia escutando. Então, assim, foi muito bom, né? Eu acho que esse lance de ficar sozinho não me afetou tanto, não. Já era um pouco acostumado a estudar mais assim também. Mas o que me impactou muito, deixa eu ver. Eu acho que foi um pouco a questão de ter um horário de estudo. Foi minhas aulas. No geral, foi minhas aulas e o horário de estudos, né? Porque eu tive dificuldade de regrar o cursinho com o horário das aulas, sabe? Na verdade, o horário das aulas nem foi o elemento principal. Foi as atividades assíncronas que eu tinha que fazer, né? De técnico, né? Que aí eu tinha que gastava muito tempo nelas, sabe? Então, o que dificultou mais foi isso, foi ter uma rotina organizada, Rayane. Isso foi muito difícil, sabe? Então, tipo, por exemplo, horário de estudos era uma coisa que eu tinha que fazer a cada dia, porque a cada dia eu tinha que determinar lá, eu vou estudar tal matéria, eu vou fazer isso. Por quê? Eu fazia, depois que eu terminava as minhas atividades do Cefet, porque eu tinha muita atividade, no caso eu fazia ensino médio, e o técnico pegava muito, e eu fazia as atividades do técnico com meus colegas ainda para sair mais rápido, que iam fazer cada coisa, sabe? Dividir as atividades. Então, eu tinha que fazer isso, e eu não sabia quanto tempo isso ia levar. O difícil foi o horário, entendeu? Então, eu não sabia quanto tempo isso ia levar, e o tempo que sobrava eu estudava pro cursinho, sabe? Então, a maior dificuldade foi essa, eu acho. Uma das maiores foi essa, sabe? Foi questão de tempo mesmo. Isso me levou, às vezes, a desregular um pouco meu sono, né? Porque tinha dia que eu estudava um pouco mais, fazia mais atividade, mais trabalho de escola e de técnico. Então, foi isso. Um outro elemento que eu acho que foi muito difícil para mim foi quando eu entrei na turma ITA, que eu tomei uma cacetada lá por causa das questões, sabe? As questões eram muito difíceis. Então, eu ficava muito travado nelas. Então, eu lerdei um pouco para passar pelas questões lá. Então, eu acho que foi isso, né? Mas eu aprendi, porque hoje eu tô fazendo de novo, eu vejo que realmente funcionou. Eu consigo fazer bem, tô fazendo bem mais rápido a turma hoje. Então, realmente o método funciona, sabe? Um ano depois está indo. Então, assim, as dificuldades foram essas. Eu acho que foi a dificuldade das listas do ITA, que é principalmente no começo, aí, aqueles módulos iniciais eu acho bem difíceis, E a questão de ter um horário definido, sabe? Isso foi muito difícil para mim, sabe? Vamos lá, quando eu já estava terminando o módulo de matemática, eu acho. Quando eu já estava terminando esse módulo já. Então, aí eu comecei a ver que eu estava conseguindo passar bem mais rápido por as questões de matemática do Enem, porque eu já tinha feito muitas questões do ITA antes, então ficou bem mais fácil, sabe? Que aí eu comecei a focar um pouco mais no Enem, eu troquei de turma, para a turma ITA, fui para a turma Medicina, né? Acho que isso me ajudou um pouco a ser aprovado no Cefet. Aí eu troquei, e eu via que eu fazia bem mais rápido por causa da base que a turma ITA tinha me dado,
né? Eu sabia estudar, sabia lidar com problemas mais difíceis do que aqueles que tinham lá. E aí eu vi uma velocidade maior. E até questão de aprender, né? Matérias que eu nunca tinha visto na minha vida, como probabilidade, eu consegui aprender mais rápido, sabe? Eu já tinha... a essência estava em mim, sabe? Quanto a como eu vou aprender isso daqui. Então, assim, eu fui indo, sabe? O resultado foi nisso, né? Foi de tanto eu, né, estudar daquele jeito, naquelas questões, eu comecei a ver uma velocidade maior quando eu mudei de turma, por causa da diferença de dificuldade. Para minha vida, eu aprendi, foi uma só. Eu aprendi de fato a aprender. Essa é a única e que corroborou em todas as outras, eu acho. Mas a principal é essa. Eu aprendi a aprender. Então assim, eu tinha matérias do técnico quando estava no segundo ano, por exemplo, circuitos elétricos. Era uma matéria muito difícil. Eu tinha que quebrar muita cabeça nela. Então, eu apliquei o método quadro. Eu li o livro, fazia as questões. E eu vejo isso no longo prazo agora, que eu lembro de muita coisa que eu estudei lá, sabe? Isso me ajudou no vestibular, inclusive, a fazer as questões do ITA e do Enem de circuito, sabe? Então, esse é o ponto-chave. Eu aprendi a aprender, sabe? Estudando, assim, desse jeito, dessa forma, né? Então, esse é o ponto. Essa mudança. Isso daí é legal, sabe? Nossa, tem uma coisa... Isso é muito doido, sabe? Sei o que você tá falando. Porque nossa, sabe? As coisas mudaram tanto num piscar de olhos, assim. Então, tipo, semana passada, bom, sabe que teve SISU, né? Aquela semana. Semana passada e semana retrasada, né? Eu tava olhando... Eu vi que, assim, que como é a nota do Enem, eu não passava na engenharia na UFMG. Só que como eu tinha estudado mais exatas, né? Mais matemática, mais física... eu tinha ido melhor nessas matérias, eu acabei conseguindo passar no Cefet por causa disso, né? Numa colocação muito alta, uma colocação interessante, sabe, na concorrência. Eu poderia ter usado a cota também, mas não usei não, foi na época que eu achei mais interessante. Mas eu acho que foi muito doido isso, porque eu estava olhando lá, eu estava olhando o resultado do Cefet dos anos anteriores, e eu descobri que o Cefet tinha peso nessas matérias, sabe? Isso foi maluco, porque eu estava olhando lá, eu estava achando que aquela nota era média aritmética simples. Então, quando eu vi isso, eu acho que essa foi uma grande transformação. Eu falei, nossa, agora eu vou passar, sabe? Com essa aqui eu passo aqui, sabe? E eu acho que foi isso, sabe? Eu fui ver lá, o peso do Cefet em matemática é 2,5, e eu tirei 800, eu tirei mais de 800 em matemática, e redação 2 também, 2, né? Aí minha nota também eu já te falei, 880, e um e-mail em ciência da natureza. Então, sabe, por causa de um pedaço de papel que eu tava olhando lá, mudou muita coisa, sabe? Porque com minha nota eu não passaria em engenharia na UFMG. E por ter passado no Cefet, sabe, estudando com o método quadro, com algumas incertezas também sobre carreira, eu tive um pouco disso. Isso foi uma grande, acho que para mim foi um elemento que complicou um pouquinho, mas... sabe, em um ano, assim, estudando, sabe, não, sem uma rotina muito definida, aplicando só o básico do método mesmo, né? Ver as aulas e fazer os exercícios, fazer os exercícios de fixação, sabe? Só fazendo isso, né? Com as matérias que eram mais elementares, que eram mais voltadas ao ITA, sabe? Matemática, química, matemática, química, enfim, física. Fazendo isso, né, e a redação, é claro, eu consegui ter um resultado que eu não imaginava ter, né, passar no Cefet de engenharia elétrica, sabe? Isso foi muito doido, porque por causa do papel eu falei, nossa, agora eu tenho chance, agora vai. Eu coloquei na direção do ITA ali, né, estudei mais essas matérias do ITA, né, porque eu também tinha uma limitação de tempo, e acabei acertando uma faculdade que eu descobri semana passada que tinha como passar, sabe? Isso é muito louco. Isso foi muito louco. Isso foi uma transformação enorme, assim. Eu achei que eu não passei nada, sabe? Essa foi uma transformação. Bom, vamos lá. Tem mais coisa aí além disso. Vamos lá. Bom, eu comecei no ITA, eu falei lá do Ghisoli, né? O Ghisoli me despertou esse interesse em estudar um pouco mais de física e matemática, essas coisas, e química também. Então eu entrei na turma ITA no começo, pai, quero aprender. Comecei com meu pai, eu quero aprender mais sobre essas matérias. Aí eu entrei lá, que eu sabia que o quadro ia me facilitar.
Aí eu comecei a tomar cacetada lá no quadro, né? Porque as questões eram bem difíceis. Mas foi bom para mim. Hoje eu vejo que isso me ajudou muito a estudar. Aí 6 meses depois, eu não tinha andado tanto na plataforma, eu completei 25% só. Não ia dar para fazer o ITA, assim. Aí eu mudei, sabe? Eu falei, vou mudar pro Enem agora aqui. Acho melhor porque eu corro o risco de passar... Dificilmente eu passaria no ITA naquele ano. Eu falei, tá, vou mudar pro Enem. E agora eu tinha começado no meu 3º ano, então tinha ficado mais difícil ainda as coisas, né? Eu tinha mais matéria para estudar, o tempo ficou menor, né? Mesmo fazendo as coisas com meus amigos, ficou mais escasso, né? Então tive esse outro elemento, sabe? O tempo ficou bem mais escasso para estudar. Então, por causa disso, eu falei, tá, eu vou focar um pouco agora mais no Enem, tá? Acabou que durante esse processo aí, eu não sabia o que o ITA era, sabe? Aí eu fui estudando o que o ITA era, o que as escolas militares eram. Aí eu decidi, no meio ali, falei, tá, eu vou voltar, vou continuar, vou estudar para o Enem, sim, mas vou botar uma pegada mais de ITA nisso, né? Aí eu estudei mais química, física e matemática. Eu não estudei tanto português e as outras matérias. Eu estudei mais química, física e matemática, que eram matérias que no Enem acabam tendo um peso maior, sabe? Assim, eleva mais sua nota. E eu tinha uma escassez de tempo grande, então eu priorizei estudar essas matérias, né? Eu lembro numa mentoria do Werneck que ele falou assim, se você falou para uma pessoa que fazia técnico, igual eu, estava no 3º ano. Se você tiver alguma dificuldade, assim, né, tiver com uma escassez de tempo, estuda matemática e redação. E a redação. Então, eu sempre fiz nesses pontos. Matemática e redação. Eu sempre estudei. Eu acabei o módulo de matemática. Foi o único módulo que eu acabei da turma do quadro. Foi o único módulo da turma Enem. O único módulo. O resto eu não consegui acabar. Então, eu falei, eu vou focar nisso daqui e vou focar em fazer redação. Porque meu tempo é escasso. Eu tenho que focar no que vai conseguir alavancar minha nota, né? E paralelamente, isso me ajudou um pouco no ITA, assim, eu acho, né? Eu acho que talvez sim, talvez não, mas eu fui focando nisso, focando no Enem e indo um pouco para a direção do ITA. Só que o que é interessante, né? Fazendo isso, estudando para o ITA e para o Enem, eu acabei acertando o Cefet, entendeu? Por causa das matérias que ele pesa, né? E eu nem sabia disso na época, né? Que eu estava fazendo essas transições. Isso foi mais maluco. É isso que eu tô falando que foi maluco, né? Nesses últimos dias. Eu acabei acertando o Cefet, sabe? Foi um sentimento de vitória, sabe? Foi muito bom, pô. Ver que, mesmo com todas as dificuldades que eu passei no ensino médio, no ensino técnico, né? Tendo que regrar com o cursinho, sabe? Eu tive um resultado muito sólido na minha vida, né? Que realmente traz um impacto muito grande, né? Pô, passei em engenharia elétrica, sabe? Passei numa engenharia de primeira, assim, direto no ensino médio. Isso para mim teve um impacto muito grande, sabe? Então eu acho que foi isso. A sensação foi de vitória. Foi de, pô, o negócio funciona. Esse método funciona, pô. Então, pô, eu estudei 1 ano aqui, a trancos e barrancos, nem completei a plataforma e passei. Eu vou te falar uma coisa, sabe? Eu, com a minha rotina, eu fiz um simulado só. Eu fiz um simulado só e passei. Assim, eu não tô falando assim... O que eu tô querendo dizer é porque funciona. Você estudar direito com o método quadro funciona. Eu até me arrependo um pouco de não ter feito muito simulado no passado. E teria me ajudado muito. Só que aquele negócio, eu estava meio incerto na carreira que eu ia seguir. Então, às vezes, no final de semana, eu tirava para pensar um pouco o que eu ia fazer. E no dia de semana eu focava em estudar muito. Mas, sabe, mesmo assim, fiz um simulado, eu passei, sabe? Eu acho que só com a base do método, sabe? A base, a essência, né? Que ver as aulas e fazer os exercícios, sabe? Então, pô, muito bom. Achei fenomenal, sabe? Funciona. Bom, eles estão felizes, né? Eles estão felizes, muito felizes, né? Isso é muito bom. Passei numa federal direto, assim, foi um motivo de grande felicidade deles. Eles estão bem felizes. Mas eu tive alguns probleminhas com eles quanto a essas questões de carreiras, assim, né? De hoje eu já tenho, graças a Deus, eu tenho uma clareza maior do que eu vou fazer, sabe? Graças a Deus, assim. E essa nota, e esse lance do Cefet foi fenomenal. Foi fenomenal,
tanto nesse lance da carreira, quanto para essa questão dos meus pais, né? Então, assim, eu tive alguns problemas quanto a essa questão de carreira, mas eles estão muito felizes quanto a essa aprovação e acho que isso mostrou para eles que realmente o quadro não tá de brincadeira não, sabe? Funciona, o negócio é bom, tem resultado, sabe? Então, mesmo com tudo, sabe? Com tudo que eu vi falar, com todos os desafios. Assim, o sentimento foi, eu não vou tão bem, eu acho que eu não vou tão bem porque eu fiz pouco simulado, só que eu vou priorizar aquilo que eles me falaram que era a prioridade, no caso, matemática e redação. Então, foi as provas que eu fiz primeiro no caso do Enem. E eu saí um pouco indiferente do Enem, sabe? Eu achei, olha, vou fazer isso aqui, eu acho que não vai dar certo, mas acabou dando, né? Eu acho que não vai dar, eu achava que não ia dar certo. E aí eu já tava com a cabeça, nessa época eu tava com a cabeça em ITA já. Aí eu continuei estudando na turma medicina lá, menos um pouco, porque eu tava mais cansado já, por causa enfim, né? Tinha acabado o Enem, eu tive aula até, eu tava tendo aula, eu tive aula no mês de dezembro quase todo. Eu tive pouco tempo de férias, né? Eu tive aula até fevereiro também. E eu não sabia o lance do peso do Cefet. Pra mim, passar no Cefet, tipo, era igual, a conta era a mesma da UFMG. Não sabia. Então, eu fiquei assim, nossa, não vou passar em nenhum dos dois. Tá? Aí, né, como eu priorizei as matérias, né, que o Cefet valorizava mais, eu passei. Foi uma loucura. Foi muito doido. Comecei a pensar um pouco em tudo na minha vida, assim, pô, tô correndo risco de entrar na faculdade, e aí, o que eu vou fazer, sabe? Vou continuar o que eu tô fazendo? Vou continuar estudando por isso? Vou ver... Enfim, reavaliei tudo. Tô reavaliando ainda algumas coisas, né? Vou escolher qual curso. Então foi, sabe? Foi muita carga de pensamento em poucos dias, assim, sabe? Do nada eu vejo, nossa, vai dar. Parabéns aí à equipe do quadro, viu? Está de parabéns aí. Olha, eu acho que essa é a parte mais importante de todas, sabe? Você aprender a estudar, beleza, você vai conseguir, se você seguir as instruções do quadro direitinho, você vai passar. Só que você tem que entender isso. Essa questão emocional, né? Ela é o que vai fundamentar a sua motivação para passar no concurso, no vestibular que você vai fazer. Então, tipo assim, e essa parte, sabe, foi a parte que eu tava um pouco abalado nesse sentido. Eu tava um pouco abalado, não sabia exatamente para que caminho eu seguir. Né? Uma hora foi ITA, outra hora foi Enem, aí foi ITA de novo. Aí eu descobri esses dias que eu tenho muito mais chance de passar do Cefet, passei. Então, o que não era uma opção passou a ser uma opção, muita coisa mudou. Então, o que eu recomendo pro pessoal? Pega o edital dos concursos que você vai fazer, analisa aonde eles vão te levar e veja se isso tem relação com o seu perfil, porque isso está relacionado com o que você vai ser no futuro e se você se identifica com isso, né, com o que vai, com onde você vai chegar depois de um período longo de tempo aí estudando, sabe? Você tem que entender as consequências do que você vai fazer, onde você quer chegar, de modo que isso vai ser a motivação para você começar a estudar, sabe? Começar a estudar, fazer os simulados, sabe? Fazer todo o método, entendeu? Então, eu acho que essa é a parte mais importante que as pessoas têm que dar uma atenção, tá? Vou fazer medicina, então o que eu vou fazer? Eu vou ter... O que eu quero ter? Eu quero ter um consultório? Eu vou dar plantão, sabe? E ver se essas ações são coerentes com aquilo que você quer. Claro, né? As matérias também, né? O que o curso né? As matérias que você vai estudar. Então, ter um pensamento de curto, médio e longo prazo, sabe? Eu acho isso muito importante para você ter uma ideia de o que você vai fazer da sua vida, né? Porque isso é fundamental, né? E isso vai ser o gás que vai levar você a fazer um concurso, a estudar pra caramba, a fazer os simulados. Então, essa parte é fundamental. Então, acho que a sugestão que eu dou é pensar muito nisso antes de começar e ir pensando nisso, sabe? Ir fazendo a manutenção desse pensamento ao longo da trajetória de estudo. Foi uma coisa que eu acabei fazendo e gastei muito tempo nisso também, sabe? Eu gastei um tempo grande, poderia ter usado até para fazer um simulado, eu acho. Mas foi fundamental, sabe? Para eu tomar decisões que
vão me levar aos lugares que eu quero na minha vida, né? Que vão, né, vão ser certeiras quanto à minha carreira, sabe? Eu acho que essa questão é fundamental, sabe? Tem amigo meu que passou no CFN de Engenharia Elétrica comigo e falou e que não vai fazer, que vai dar um tempo na vida para falar assim, olha, qual carreira eu vou seguir? O que eu vou fazer? Porque isso é fundamental, sabe? Para você ter o gás lá na frente, sabe? Para quando você estiver cansado, você continuar. Para quando for final de semana, você fazer o simulado. Isso eu não tive, por exemplo, no caso do simulado, eu não fiz tanto por causa disso, pô. Sabe, eu tava vendo lá, aí eu não sabia das oportunidades que eu tinha, sabe? Eu não sabia qual direção eu ia seguir assim também. Sabia que eu gostava de engenharia, mas depois eu fui ver que tinha carreira militar, eu vi que o ITA também, você pode passar no ITA como militar, tem carreira na aeronáutica, fui descobrindo várias coisas, né? Fui estudando alguns cursos. E aí, mas acabou dando certo no final, sabe? Acabou que eu passei em um curso de engenharia interessante. Eu gostaria de fazer sim, sabe? Acho que pensar nisso é fundamental. Se eu fosse definir a minha trajetória no quadro em 3 palavras, elas seriam desafio, instrução e resultados. Teve uma coisa que me impactou muito, né, na minha trajetória, que me fez uma pessoa melhor, que melhorou, inclusive, minha performance no método, foi atividade física. Eu acho que a atividade física, ela melhora seu alerta, seu foco emocional, e isso tudo, todos esses 2 elementos ajudam, e mais, né, ajuda você a estudar melhor, né, e ter menos medo, eu acho, para fazer as coisas que você tem que fazer, sabe? Você consegue concentrar mais, as coisas fluem melhor, você reduz a sua ansiedade, você melhora a sua relação com o estudo deixa de ser uma coisa tão estressante, você passa a ter mais resultado. É uma coisa que eu tô aplicando hoje que tá me dando muito resultado no quadro, sabe? Eu completei, eu comecei agora na turma ITA aí, no mês passado, e assim, o que eu completei nela, sabe, no ano passado, em 6 meses, é uma coisa que eu tô quase completando agora em 1 mês e meio, sabe? Então, tipo assim, eu acho que atividade física, façam atividade física. É muito bom para a saúde, para a construção de novos hábitos e para o método quadro. Ajuda muito para você ter uma performance melhor e reduzir a ansiedade, cara. Muito bom. Eu acho que esse é o ponto extra aí.